Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. O nosso querido telespectador já está com essa marca aqui, Santa Maria Argumentos, há mais de 3 anos, ininterruptos no ar. E como é de costume, eu sou repetitivo em dizer isso novamente, nesse estúdio, sempre desfilam personalidades da nossa comunidade. E para não fugir à regra, hoje eu estou com 2 personalidades, 2 pessoas queridas da comunidade, pessoas da área cultural, são 2 artistas. Temos aqui, começar pelas mulheres primeiro, a Denise Reis, que é a nossa querida presidente da CAPOSME, a Casa do Poeta Santa Maria. E além de ser presidente da Casa do Poeta, que é essa presidente dessa entidade, ela é uma excelente poeta, ou poetisa, é uma excelente, como dá na mesma, poeta, com vários prêmios, o reconhecimento da comunidade, aqui da região e de fora do estado. E ao seu lado, o nosso famoso Birata, com Y, Jorge Biratã Lopes, Birata. É um artista renomado internacionalmente, com os seus personagens. Um dos mais conhecidos é o Chiru Lautério, né? E hoje os 2 estão aqui por um motivo. Entre outros assuntos, nós vamos falar sobre a nossa Feira do Livro, que está completando 45 anos, né? Agora que se inicia agora na semana que vem. Então nós vamos falar muito sobre a Feira do Livro, a Denise sobre as suas atividades, como a Casa do Poeta se posiciona no período da Feira do Livro, e o Birata, o Jorge Biratã, vamos chamar o Birata, como ele é mais carinhosamente conhecido pela comunidade. Ele tem, além de ele ser um excelente cartunista e escritor, ele tem vários livros infantis. Ele é proprietário, é dono da Rio das Letras, uma editora local, pequena, mas tem uma pleiade de autores de qualidade. Não só autores locais, né? Tem autores de outras regiões. Mas a Rio das Letras não tem 10, 12 anos. O Birata, desde o seu primeiro com a antiga LGR, ele acumula 32 anos de conhecimento com gráfica e editora. Mas durante a entrevista nós vamos ficar sabendo. Então, Denise, seja bem-vindo ao nosso estúdio, é um prazer te receber, né? É um prazer, tenho certeza que o nosso telespectador vai gostar muito, além de muito simpática, tu é uma mulher muito inteligente. Sempre Obrigada. É um prazer conversar contigo. Birata, Obrigada. Seja bem-vinda. Tá? Vocês querem então? Vamos começar pela Denise, né? Que é a menina que está aqui. Denise, agora se aproximando a feira. A feira começa agora dia 28, né? Isso. Certo? Com a solenidade ali na praça e tal. O que a nossa querida CAPOSME, ou tu quer falar antes um pouco, quem porventura não sabe o que é a CAPOSME? Tu pode dirigir o nosso telespectador para dizer o que é a CAPOSME? Bom, inicialmente quero agradecer a oportunidade de estar aqui e desejar a todos os telespectadores, né, dar uma saudação poética a todos. E a CAPOSME é a Casa do Poeta de Santa Maria, que foi fundada em 2002, e dentro da Feira do Livro, desde 2003 que nós participamos. Começamos a participar da Feira do Livro com o Balaio de Poesias, que era um projeto da Marilene Bueno, né, de demonstrar, de distribuir poemas durante a feira de uma maneira simples, porque nós não tínhamos banca, não tínhamos nada. Não tinha banca, não tinha estrutura nenhuma? Não tinha estrutura nenhuma. Era de forma avulsa, levando o balaio. Isso, daí nós tínhamos uma mesa onde estava o balaio, né, e os escritores. Então nós distribuíamos os poemas por uma moeda. Naquela época ainda dava para... Era um poema por uma moeda, né? Uma moeda por um poema. E naquela época foram distribuídos mais de 5.000 poemas. A Marilene fazia a contabilidade das moedas e dos poemas. Foram, assim, no final da feira, eu não lembro a quantidade certa, mas foi mais de 10.000 poemas. Muito bom. Tá? Bom, né? Porque a gente passava fazendo xerox, enrolando poema e foi bem aceito, né? Porque tem pessoas que vão na feira e não conseguem comprar um livro, mas um poema por uma moedinha, todo mundo tinha condições de levar para casa e levava às vezes com a assinatura do
do poeta, né, do autor, que às vezes estava na feira. Então a pessoa se sentia... Então uma poesia autografada. Autografada. Legal, boa ideia. Começamos assim. E já fazem 15 anos, né, que estamos participando. Fecha agora 15 anos de participação da feira. Efetivamente a participação que tu fala é com o stand direitinho? Sim. 2003 foi com o balaio. Em 2004 nós já estávamos com o stand. Ótimo. E eu tenho visto nos outros anos, pelo menos nos últimos anos, e é uma banca bem frequentada, até pela localização estratégica dela, né? A gente recebe autores da cidade, do Rio Grande do Sul e de fora também. Porque nossos poetas, né, os nossos associados, viajam muito pelas cidades do Rio Grande do Sul, em feiras, palestras, escolas. Então são bem conhecidos, então trazem autores de fora também para lançar seus livros, né, aqui na feira e vem para a Casa do Poeta, na banca da Casa do Poeta. Então vamos deixar bem claro para o nosso telespectador, aquele que não tem conhecimento da mecânica da feira. Então lá certamente vão ter os lançamentos dos membros da Casa do Poeta, correto? Sim. Se porventura estão lançando livros, né, naquela ali, ou até um livro anterior, lançado anteriormente, vai estar disponível na banca da Casa do Poeta. E o Birata está lançando um dele, o Joãozinho lá de São Pedro, a Mariazinha de São Cepé, também colocará seus títulos lá para venda, é isso? Sim, todos podem, qualquer autor pode procurar a casa, né, e deixar os seus livros à venda na banca da Casa do Poeta. Mediante como é normal, é uma pequena comissão, né, para remunerar. É o normal da feira, todas as bancas têm esse percentual, né. E tu faz ainda, Denise, vocês todos fazem aquele balaio? Sim. Daqueles saldos assim? Sim. Que sempre tem sucesso, né? Sim. O balaio de poesia está sempre presente. E os saldos também de livros, também para facilitar, né, os livros mais antigos, as doações. A gente recebe muita doação de livro. Então essas doações a gente faz por um preço bem ínfimo, né, para dar oportunidade das pessoas saírem com um livro da feira. E livros de qualidade, né, Denise? Livros de qualidade. Eu lembro ano passado, tinha naquele balaio livros de excelente qualidade, comprado por 5, 10 reais, que é impossível É difícil encontrar livros bons, né, por um preço baixo, assim. Mas como a gente recebe muita doação, então a gente disponibiliza por um custo baixo, até porque a gente até gostaria de doar os livros, né? Seria um sonho a gente poder doar os livros, mas infelizmente é impossível, né? Porque tem todos os tudo custos, tem um né? custo, a feira tem um custo, o espaço da feira tem um custo. Então a gente tem que dispor desses valores para custear essas despesas durante a feira. Porque tem as pessoas que ficam ali, tem que fazer lanche, tem o aluguel, tem uma série de coisas, transporte e tal. Sim. E é bom que fique bem claro para você, telespectador, que não é porque é Casa do Poeta Capós que tu vai só encontrar poesia. Tu encontra os diversos gêneros, né? Diversos gêneros. Todos os romance, gêneros. Todos os gêneros estão ali. Não, porque é bom deixar claro que às vezes a pessoa... lá no stand da Casa do Poeta eu vou encontrar só poesia. Não, é todos os gêneros. Sim. Inclusive, o ano passado, a filha do Dr. Prado Vepo, né, que também é psiquiatra, né, nos doou vários livros técnicos que a gente colocou à venda por um preço bem acessível, né, e foram muito procurados, vendemos muito e ela também ficou feliz porque esses livros, né, ficaram à disposição de pessoas que estão estudando. Exatamente. E que muitas vezes não conseguem comprar o livro novo na livraria, né? Pelo custo, pelo alto custo. É uma bela iniciativa. Meus parabéns. Agora vamos trocar um pouquinho, então nós já falamos então a Casa do Poeta tem toda essa estrutura, vai ser no mesmo local, ali na entrada, bem próximo do palco ali dos lançamentos, né? E evidente que daí que no dia, por exemplo, o Birata está lançando o livro no dia 11, que depois ele vai falar. Aí naquele dia 11 vão ter mais exemplares disponíveis na banca da Capós e em outras também, evidente, né? Aí a pessoa vai lá, compra o livro, se dirige até a sessão de autógrafos, pega o autógrafo do seu autor preferido e
vai para casa e a feira sempre procura ter preços acessíveis, né? Justamente para estimular cada vez mais a leitura, porque tu sabe muito bem, Birata, por ser editor, e a Denise também, que não é fácil e não é barato fazer um livro. Não. Né? Então eu admiro muito os nossos artistas locais, ou outros eu vejo como lá na Casa do Poeta. Tem gente que não tem condições de fazer um livro sozinho, então aí tem uma grande saída que a Casa do Poeta é mestre em fazer isso. Faz as antologias, que cada autor daí paga as suas 5, 6, 10 páginas, 2 páginas, conforme é o seu bolso. Né? Teu bolso é pequeno, tu vai fazer 2 poesias. E sai um livro adequado, um livro bom, né? Com a chancela da Caposa, que é revisado, tem a comissão editorial, revisado, um livro, como nós estávamos comentando, um livro de fato e de direito, que tem ISBN, ficha catalográfica, tudo certinho como deve ser um livro, depois tu vai nos explicar. Então, Birata, agora mudando um pouco, depois nós voltamos para a Caposa, quais as novidades que a nossa querida editora Rio das Letras tem para esse ano na Feira do Livro? Bom, todos os anos a gente está trazendo novas publicações. Sim. Às vezes se consegue publicar mais títulos, às vezes nem tanto. Esse ano nós estamos trazendo cerca de 6 ou 7 publicações. E autores locais? Autores locais, ótimo. Exatamente. Nós temos o Ulisses, um estudo, que é uma obra de Abdon Franklin de Meiroz Grilo. Com mais de 700 páginas, né? Com mais de 700 páginas, já foi tema de uma conversa aqui no programa. Exatamente quando ele fez o lançamento. Ele fez o lançamento na SESMA e agora vai ter uma sessão de autógrafo. Sim. Para aproveitar o momento, né? Exatamente. Que é justamente a feira proporciona uma vitrine em Santa Maria e região para essa atividade, principalmente atividade literária, mas também uma vitrine de toda a cultura local. Né? Sim. Eu diria que é o evento mais importante da cultura de Santa Maria. Eu não tenho e região. Né? E tem todo esse envolvimento, essa motivação, quanta gente, quantas empresas, entidades se mobilizam para participar desse evento. Agora eu estava acompanhando a conversa de vocês, por exemplo, a Casa do Poeta, que é uma das bancas mais simpáticas da feira. Exatamente. E que o público se identifica muito com a Casa do Poeta, também pelo sua localização privilegiada, como tu falaste, mas também pelo carinho que as pessoas já têm pela Casa do Poeta e pela sua atividade intensa. A Casa do Poeta ela trabalha o ano todo em prol da poesia, da literatura de Santa Mariense. Então ela tem uma participação muito ampla, sem contar que é uma quantidade grande de associados nas suas variadas produções. E a presença deles também atrai muito, né? Porque sempre o leitor vai encontrar um dos poetas da Casa do Poeta, que está publicando ou não, ele vai estar ali. Então é interessante, né? Tu vai encontrar lá a Mara Pitaluga, vai encontrar a Aide, né? Que são autores consagrados, né? Poetas consagrados, que ela está lá atendendo, sim, com um sorriso. Né? Eu até creio que é a única banca em que os autores estão atendendo, são os vendedores. Próprios autores. Então, é o maior diferencial. Né? Alguém chega ali e não sabe que livro comprar, a gente sabe dizer exatamente o que o livro, cada livro, né, está trazendo. Então as pessoas têm um atendimento diferenciado realmente. Bem diferenciado. Sim, e a Casa do Poeta, ela participa, aquela é apenas mais uma participação. Sim. Lógico, na Feira do Livro é o momento máximo
da cultura local, mas da visibilidade, né? Durante o ano os poetas da Casa do Poeta estão sempre em atividade em vários lugares, sem contar não falaste do cafezinho poético, né? Denise? Além do cafezinho poético, que é semanal. Semanalmente. Já está aproveitando o gancho, Biraro. Já está. Qual é o número do café? Não me pergunta, porque essa Mas já estava mais de 700, né? Sim, já quase 750. Estamos perto dos 750. Porque quem cuida desse número é a AID. Não, mas com proximidade é mais ou menos 700. Tu vê 750 cafezinho. Então, quer dizer, e tem essas características de tá sempre se automotivando. Esses encontros aproximam bastante as pessoas, e depois também a participação nas escolas, em atividades escolares. Então, a Casa do Poeta dá um suporte muito importante para a Feira do Livro e para a atividade cultural de Santa Maria. Então, para nós, autores e editores, é uma parceira constante, e sempre nossos livros estão na Casa do Poeta e em outras bancas também. Mas a Casa do Poeta, com certeza. Com certeza. Isso é exatamente, verdade. Né? Lógico que tem outras bancas aqui que também identificam e aproximam o leitor do escritor e dos lançamentos. Vamos citar a SESMA, por exemplo, que é outra entidade que também tem esse carisma. Tem. Né? A SESMA. Depois tem a universidade, tem a Atena, que tem seu trabalho. Ela tem uma penetração boa. Né? Atena uma livraria bastante atuante, e por aí vai. Então todas essas bancas, elas estão ali com os livros presentes. O autor o leitor vai adquirir seu livro ali. Para nós, como editora Rio das Letras, nós somos uma pequena editora. Eu costumo brincar que nós somos uma nano editora. Entendeu? Porque, claro, a nossa estrutura, o nosso porte nós não somos de grande porte. A nossa presença mais importante é por estar em Santa Maria, por conhecermos os escritores locais, por também fazermos parte dessa vida, desse fazer cultural. Como tu falaste, faz mais de 30 anos que eu me dedico à área editorial. Inicialmente participei da LGR Artes Gráfica, em que era uma editora gráfica e editora. Exatamente. E no tempo da LGR nós fizemos grandes projetos editoriais. Nós tivemos, além de publicar os primeiros livros de muitos autores importantes da nossa cidade. Exatamente. Como, por exemplo, o Orlando Fonseca publicou seu primeiro livro conosco, a Tânia Lopes. Publicamos livros de outros autores, Prado Vepo, o Vitor Biasoli. Iniciaram seus passos na caminhada literária lá na LGR. Que legal. Prado Vepo já tinha publicado. Humberto Gabi Zanata também já havia publicado, mas publicou bastante conosco. Deixa eu ver quem mais. Vitor Biasoli, Orlando Fonseca. Também nesse tempo da LGR nós estivemos ligados a verdadeiros movimentos culturais, como por exemplo o nativismo, o nascimento do movimento nativista. Nós estávamos também muito próximos, produzindo cartaz, todo... Exato, e informativos e publicações periódicas. Nós publicamos a revista Nativismo, que foi a primeira do gênero no estado e no país. Afinal, é um movimento gaúcho, mas que se propagou pelo país inteiro. O início da história da LGR foi com o lançamento de uma revista em quadrinhos que chamava-se Quadrins. Quadrins.
Sim. E que reuniu autores locais e alguns regionais que depois foram embora de Santa Maria. Mas só licença, Vira, que esse assunto é super interessante. A Denise está aí com o ouvido atento. Um minutinho que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Santa Maria Argumentos. E hoje com duas personalidades de Santa Maria. Denise Reis, poeta da melhor qualidade e presidente da nossa querida Caposma, Casa do Poeta Santa Maria, que já tem 15 anos de estrada. E o famoso, não menos famoso inclusive ele esteve agora 2 anos atrás em Paris, fazendo a sua arte, Jorge Biratã Lopes, conhecido aí nas lidas campeiras como Birata ou Biratinha. Birata, quando nós acabamos o primeiro bloco, tu estava falando uma coisa muito interessante, lá há 32 anos atrás, lá por 85, 86, quando tu tinha a LGR Artes Gráficas, que como tu deixou, era uma editora e gráfica. Tu estava falando que ela foi uma das pioneiras no movimento nativista. Sim. É isso? Nós participamos do nascimento desse movimento justamente acompanhando a parte editorial. Certo. Nós publicávamos a revista a revista Nativismo. E eu falava que depois que também tivemos participação na publicação da revista Quadrinhos. Certo. Que é uma revista de quadrinhos que foi criada aqui na década de 80. Aliás, foi quando eu retornei a Santa Maria, depois de estar fora por algum tempo, e fui convidado pelo Clóvis Geyer, que era um cartunista, fazia cartoon para o jornal O Expresso. E ele teve a ideia de fazer essa revista Quadrinhos, reunindo alguns potenciais que haviam por aqui, né? Algumas pessoas que escreviam, eram roteiristas e alguns desenhistas, né? Então era o Clóvis com seu cartoon e alguns quadrinhos. A esposa dele na época, a Yara, que era uma excelente caricaturista. Depois tinha Jair Tambeiros, que era um quadrinista muito bom, um desenho espetacular, e mais alguns que nesse momento não lembro bem, Elias Ramírez Monteiro, o Málcio eventualmente publicava, e alguns escreviam também. Orlando Fonseca já naquela época também escrevia alguma coisa, e alguns que se dedicavam a fazer roteiros, que depois eram quadrinizados por outros. Certo. Enfim, foi bem intensa essa atividade. Publicamos também quadrinhos do Santiago, Edgar Vasquez, uma série de autores. Uma turma boa, né? E a Quadrinhos, pela sua qualidade de editorial e gráfica, ela se destacou no cenário nacional.
foi bastante comentada e reconhecida como uma revista de quadrinhos feita no Brasil, no distante do centro de produção, que seria Rio e São Paulo, e que, no entanto, tinha um quadrinho muito próprio e já fortalecia bastante a presença gaúcha nos quadrinhos nacionais. Isso que certo, aí tu já, dessa forma tu respondeu. Ela ia em direção à cultura gaúcha e tal, como era o caso do teu personagem principal, Sim. O Chiru Lautério. Exato. Ótimo. E saiu algumas coisas interessantes ali. E essa coisa de tu estar promovendo uma publicação específica para determinada área e dando a oportunidade para os autores fazerem seus trabalhos, as suas experiências e se motivando a produzir, isso é muito importante. Que, aliás, hoje, na época em que nós estamos vivendo, não tem muitos projetos desse tipo. Então, há uma carência nesse sentido. Então, o que acontece? O autor não está motivado a produzir, ele vai engavetando seus trabalhos e também o leitor não vai tendo acesso. Né? Então, o que acontece? Ele perde o vínculo com o leitor, né? Perde tu vai abastecer. Exato. Mesmo que tu leve 2, 3 anos para lançar, mas aquele leitor que gosta, admira a tua obra, eu gostei desse do Birado, eu gostei do Denise. Aí se tu perdeu totalmente, tu perde o vínculo. E vem outro e toma lugar. Sim. Né? Sem contar que, e como todos nós sabemos, se tu não tem uma motivação, a motivação sempre existe, mas se tu não tem onde dar vazão ao que tu produz, tu vai parando. Tu vai tirando o pé do acelerador, é natural. E o teu trabalho também não vai diminuindo de intensidade. Exatamente. Porque, por exemplo, tu faz uma poesia, Denise faz uma poesia. Vai deixando ela fez aquela poesia motivada por um momento, encontro, o intercâmbio entre seus colegas de poesia, que lhe estimulam, né? E é bem assim à medida que ela não tem essa... Eu diria que o leitor, né? O espectador, o leitor, é um combustível da arte de escrever, da arte de desenhar, né? Então, quando falta esse combustível, né? O autor vai parando. Então, quanto mais ele mostrar sua arte, mais combustível ele vai ter para... Né? E seguir em frente. Exato. Então, por isso que eu acho assim que o leitor é o personagem principal dessa feira. Exatamente. Então eu convido a todos, mesmo que não consigam vir à feira e comprar um livro, mas que cheguem ali, conversem nas bancas, conversem sobre os livros, sobre os autores, né? Vai ter muitos autores ali, cheguem, conversem com o autor. Todo autor gosta de conversar, de expor a sua obra, de ser questionado sobre aquilo que escreve, né, Birata? Exatamente, claro. É muito importante essa completa esse ciclo, né? O leitor tem o autor, tem o seu trabalho e tem o leitor. E então isso faz um ciclo que dá vitalidade a esse processo. E a feira, a nossa feira, ela é justamente isso. É importante. Falasse que é quantos anos, Belinado? 45 anos. Tu vê, 45 anos. Me parece que é uma das mais antigas feiras a céu aberto do Rio Grande do Sul, se não é a mais antiga. Eu sei que ela é uma das... Eu tenho um dado nesse sentido. Então, nós temos esse evento importante que remonta há muito tempo atrás e de outras épocas e segue firme, acontecendo e estimulando cada vez mais a produção. Esse é um... E está na casa dos 100 e poucos lançamentos, né? Como o ano passado. Se eu não me engano, deve estar 120 e poucos lançamentos esse ano. Ou seja, novas obras.
de autores locais, nacionais, estaduais, sei lá. E como tu falou isso de alimentar a arte, a Casa do Poeta, ou a Academia Santamarense, são prova disso. A Academia lança todos os anos sua antologia. Sim. E a Caposme também vai lançar agora, depois tu vai dizer o dia, porque daí estimula todos aqueles. Então a Denise, a Aide, a Selminha, ela vai fazer 2 e tal, que é importante isso, para ver o reconhecimento, né, da sua obra. A Caposme faz o lançamento, geralmente no mês da cultura, em agosto, não é isso? Da sua, já está na programação do mês da... mas já é a número 15, né, que está, esse ano já é 16, mas é a número 15 que vai ser lançado. Vai ser relançado. Isso. Foi lançado no ano passado, em agosto. Então isso estimula, vem confirmar isso, estimula, porque daí lá o seu David, né, é um poeta lá associado à Casa do Poeta, ele tem quase 90 anos. Tem mais de 90 anos. Mais de 90 mais anos. De 90 então anos. para ele tu vê a alegria, a satisfação dele, que o poeminha dele, mesmo de forma simples, não interessa, está lá dando o recado. Né? Então isso é importante. Então isso vem a confirmar, e boa esse teu chamamento, que se a pessoa não tem dinheiro, e com o Saldão tem, como pelo menos tu vai viver toda essa magia do livro, né? De tudo que envolve o livro. Vai vivenciar, eu creio que a expressão exata é vivenciar os diversos pensares que estão na feira. E é exatamente isso, né? Que tem todos os gêneros, tem é bom deixar bem claro os gêneros. O infantil é lançado das 15 às 17 e os adultos das 17 às 19, né? Então, onde é que nós paramos? Tu estava falando do alimentar. Sim. Daí tu estava lá na LGL ainda. Só que eu temo que quando termina o nosso tempo, e eu não dou esse recado que eu consegui. Tu trouxe a cola, Birata, é isso aí? Eu trouxe uma colinha aqui. Ele trouxe uma colinha, eu trouxe um colão. Eu viajo bastante nas ideias, ainda mais estimulado por esse bate-papo agradável aqui, e acabo me distanciando do que eu acho que é importante. Tu vai falar dos lançamentos da editora. Da editora, ok. E antes de falar, eu quero dizer que, então, a editora Rio das Letras, nós costumamos dizer que nós temos a excelência no projeto gráfico, justamente trazida dessa experiência. Dessa experiência com a LGL. Né? E desse conhecimento com os autores. A gente tem também uma boa sorte, uma boa estrela de atrair bons trabalhos e bons autores. Sim. Né? Então, o que nós estamos trazendo esse ano? As nossas datas, a maioria, são do dia 11 de maio. E nós estaremos trazendo... tu reuniu a maioria do... Reuni a maioria, pelo menos, do público dos escritores adultos para o dia 11. Ótimo. Certo. Então, Ulisses, um estudo de Abdon Franklin de Meiroz Grilo, que é uma pesquisa literária sobre a obra de Ulisses de James Joyce. Depois nós temos Humana Fera, poesia, um livro assim bem interessante. De uma moça... Alessia Bica Dias, que ela é santamariense e são-borgense. Ótimo. Ela reside em São Borja, mas também tem essa experiência de vida em Santa Maria, e está nos brindando com uma poesia bem interessante. Eu estou bastante entusiasmado com essa obra. Depois nós temos Escrevendo Letras na Poeira da Estrada, que são crônicas e relatos e crônicas, que é de Carlos Alberto Brandão. Ele é seu terceiro livro. Esse senhor, ele da Quarta Colônia, né? Ele é de Silveira Martins. Isso. Tá. Foi prefeito em Silveira Martins, então ele tem uma passagem pela atividade política e como profissional foi hoje aposentado. Ele é farmacêutico, então tem toda uma experiência para nos trazer aí. E depois tem um aqui que é um autor que é mais ou menos conhecido, que escreve um livro, um romance, Na Sombra do Cajueiro, que é o Carlos Alberto Belinazzo.
Nós temos 2 Carlos Albertos nas nossas o Brandão e o Belinazzo. E o Belinazzo, que é um dos mais intensos escritores de Santa Maria, irrequieto, sempre não consegue parar, e por nós tudo bem, pode continuar, Belinazzo. Claro. Então está trazendo 2 livros, que é Na Sombra do Cajueiro e Poemas e Telas, que esses são poesias e telas, né, do autor. Acredito que vão ser 2 obras bem interessantes, ótimas obras. Depois nós temos 3 livros infantis. O Segredo do Bote Desote, da Selma Nancy Feltrin. Esse livro interessante, ela lançou em Paris, no mesmo evento em que eu participei há 2, 3 anos atrás. Ela foi convidada esse ano, foi esse ano, e levou ano passado, esse livro para lá, né, traduzido para o francês. Muito bom. Foi livro bilíngue. Exatamente. E a Selma é outra autora santamariense que é incansável, está sempre participando como escritora, está sempre escrevendo, mas também ela está sempre participando ativamente junto aos leitores locais. Isso, ela faz um trabalho especial nas escolas. Então é fora desse sério trabalho dela. Busca levar assuntos, temas que possam conquistar a juventude, os jovens, né? Esse livro é interessante. E nós temos também As Aventuras de Vó Cecília, que é um livro do Humberto Gabi Zanata. Grande Zanata. É resultado de um trabalho com um grupo de alunos da Escola Providência. Alunos que são recebidos no contraturno da escola. Eu não lembro como é que é o nome do cantinho da cultura do saber, se não me engano, que é um poema que surgiu assim. Uma das alunas contou a história de uma vovó que sofreu um acidente doméstico e elas estavam muito agitadas com aquilo, e ele pegou aquele mote e começou a trabalhar aquele assunto com todos. Para desenvolver essa ideia. Exato. E eles, cada um contava de uma maneira, contava uma evolução para a história, acabaram criando um personagem ali, aquela vovó também que não ficava quieta, que tinha muita vitalidade, e o Zanata, com essa magnífica capacidade de escrever versos, ele pegou e organizou essas histórias em versos e estimulou os alunos ainda a fazer desenhos. Muito bom. Então, está saindo esse livrinho, um livrinho pequeno, muito interessante. Acredito que esse livro aí integre as melhores idades, né? A infância e o personagem da vovó, que é o idoso, né? Principalmente com um tema bem significativo, né? Sim. São os acidentes domésticos, né? Ele avança, né? Ele começa assim, mas depois vai além. E aí As Aventuras de Vovó Cecília, uma visita ao museu. Aí então tem um pouco daquela coisa de uma noite no museu, só que é no Museu Palotti. Claro. E os alunos foram visitar o Museu Palotti e contam como é que foi, o que eles viram. E segundo a história, a vovó foi junto e ficou lá uma noite lá. Então tem essa coisa de ligar uma história com outra, mas é justamente porque os alunos, as crianças, elas têm essa capacidade criativa maravilhosa que elas refazem histórias sem freios, né? Isso que é importante. Elas fazem releituras. Isso, né? Exatamente. Então está muito interessante isso aí. Depois nós temos mais 2 livros. O outro é Uma Janela para o Futuro, que é um livro resultado de um trabalho que eu fiz numa escola em Camobi. Renato. Então o autor é o Birata. Não, eu sou uma espécie de organizador. Certo.
Tá. Porque foi feito o ano passado, ligado ao projeto do Cartucho, Encontro de Cartunistas Gaúchos, certo. E que cada um dos cartunistas locais trabalhou numa escola de Santa Maria, isso, fazendo oficina de cartoon, só que foi chamado Uma Janela para o Futuro, em que nós, com cada um, o Elias, o Jô, o Málcio e eu, trabalhamos com a comunidade de cada escola, lançamos esse desafio ao grupo de participantes, Uma Janela para o Futuro, em que eles puderam imaginar o seu futuro através de uma janela criada por eles. E daí gerou esse livro. E então cada grupo criou uma ilustração. Certo. No meu caso, eu estimulei a cada autor fazer a sua janela. Certo. E essas janelas, depois de criadas em sala de aula, foram passadas para os muros da escola, pintadas lá. Ótimo. E teve uma professora que fez um trabalho uma espécie de entrevista com cada um deles, e então foi publicado esse livro. Ótimo. Vai ser lançado também no dia 11. Dia 3, é um livro infanto, juvenil, e vai fazer parte da atividade do Cartucho este ano. E o outro livro? E o outro é O Apito do Trem. É um livro que eu criei, da minha autoria, infantil, que trabalha com essa coisa do apito do trem, com esse som presente nas nossas memórias. Saudoso, constante. Quem não ouve esse som todos os dias em Santa Maria. O apito do trem já está na nossa alma, né? Está na nossa alma. Está na alma da Casa do Poeta. Com certeza. Tem grandes trabalhos produzidos, mas lógico que não é esse o tema principal do meu livro, mas pensem bem, o que seria de Santa Maria se não houvesse o apito desse trem? Exatamente. E quem duvida que isso não possa acontecer? Por quê? Porque a gente tem todo esse potencial, né, essa via de transporte maravilhosa que no mundo inteiro é solução, e nós aqui vemos isso parando. Ou terceiro plano. Exatamente. Sim, mas então, concordo plenamente contigo. Eu acho que exatamente. O trem é a solução para vários problemas que o país tem enfrentado. Né? A violência nas estradas, a manutenção de vias, tudo. O custo altíssimo do transporte da Mas daí nós vamos para outra seara, que daí é a nossa política que dá um verdadeiro caos. Exato. Mas tu viu, o trem apitou e aqui está apitando o tempo. É uma pena conversar com duas pessoas inteligentes, extremamente agradáveis. Infelizmente, televisão é tempo, você não tem que dar, vem outro entrevistador daqui a pouco. Eu só tenho a agradecer a vinda de vocês. Só vou dar um minutinho porque cada um deixa uma mensagem final para os seus leitores, os seus admiradores, que já vocês são figuras públicas, artistas locais. Então, mais uma vez, eu agradeço em nome da TV Santa Maria, em nome do programa Santa Maria Argumentos, essa casa de vocês. Está sempre com as portas abertas para divulgar a nossa cultura de Santa Maria. Então, Denise, muito obrigado pela tua presença. Birata, muito obrigado pela tua presença. Quer deixar um recadinho mais uma vez, pequeno? Eu agradeço. Não vou ler a cola, que não vai dar tempo, mas eu só convido a todos os leitores a ir à feira, a prestigiar a feira, a visitar a banca da Casa do Poeta, as outras bancas, né? E temos vários lançamentos, mas o 15 vai ser dia 2 de maio, às 17 horas. Certo. E dia 3 temos o Elas por Elas, Verdades Transitórias, e vários outros autores que vai estar disponível lá no Face da Casa do Poeta. Ótimo. E na programação da feira. Muito bom. Agradeço e saudações poéticas a todos. Isso aí. Eu peço desculpa a Denise, eu fico com a minha colinha aqui, eu roubei o espaço da cola dela.
Mas A tua colinha foi quilométrica? foi. Eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar voltando aqui para esse programa. Certo. Assim como também desejar que esse programa tenha vida longa. Muito obrigado. Porque assim como o apito do trem não pode parar esse tipo de espaço que vocês proporcionam, Belinazzo, para que nós, os operários da cultura, Aqui tem espaço. possamos estar sempre nos manifestando e trazendo as notícias do que a gente faz. Isso é muito importante. Muito bom. Grande abraço ao telespectador. É isso aí. E que aprecie esse programa constantemente. E muito agradecido. Então, mais uma vez, muito obrigado aos dois. Querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem, se Deus quiser.